Oi, gente. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História com a temática Industrialização no Maranhão. Dando continuidade à nossa aula passada, nós veremos os caminhos que a indústria percorreu no nosso estado. Então, nós vamos ver que lá no século XVIII, no período compreendido entre 1775 a 1779, ocorreu um incentivo à indústria a partir do governo do Melo e Póvoas, que queria de alguma forma modernizar o Estado. Nós veremos que nessa época a exportação inglesa era predominante, tanto que Dona Maria I, que era a rainha de Portugal à época, decreta um alvará de proibição industrial, fazendo com que toda a produção da Inglaterra chegasse na colônia brasileira. Esse tratado ele excetuava os teares às manufaturas que se teciam vestimentas de escravos, ou então aqueles panos para empacotar produtos. Então, o que diferenciava desses produtos era comercializado diretamente da Inglaterra. Não poderia ter uma indústria no Brasil, no estado do Maranhão, para confeccionar esses produtos. Nós vemos que é muito recente a industrialização brasileira, não é? Nós saltamos para o século XIX, já na época do Império, com o Barão de Mauá. Só que mesmo com as tentativas do Barão de Mauá, nós veremos a ausência de investimento no setor, que vai gerar esse atraso da indústria no Brasil, e a ausência de capital e de tecnologias para se firmar a indústria no país. Agregado a esses fatores, nós temos a hegemonia inglesa, que ainda é muito forte. Aqui no centro de São Luís existiam lojas de ingleses que comercializavam os produtos que vinham da indústria inglesa, que ainda era muito forte. A primeira fábrica no Maranhão, de tecidos, no caso, ela é de 1883 e se instala na cidade de Caxias. E nós vemos o crescimento que se dá na década seguinte, de 1890, no período entre 1890 a 1895, já terá no Maranhão 14 têxteis empregando 3.000 pessoas. Já em 1895, eu pontuei aqui no slide, eram 27 unidades distribuídas no estado. Então, nós vemos que, mesmo com toda a diversidade advinda do sistema capitalista, da falta de investimento e da hegemonia inglesa, é um momento que dá certo no Maranhão. Nós vemos que essa instalação de fábricas vai ser a solução encontrada para os prejuízos com o fim do tráfico de negros, porque sabemos que um dos fatores que levou ao fim do tráfico de negros foi a imposição da Inglaterra, que queria mais mercado consumidor justamente para escoar os seus produtos. E nós vamos ver que no Maranhão vão se instalar indústrias do setor primário, aquelas que fabricavam calçados, cerâmica, sabão e principalmente tecidos. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de uma fábrica de tecidos aqui no Maranhão. E aí nós vamos ver os papéis das fábricas. A fábrica não serve só para fazer um produto, mas sim também para delimitar locais. Nós vamos ver, por exemplo, a fábrica de fiação e tecido Gamboa, que originou o bairro da Gamboa e as adjacências.
Nós temos a Companhia de Tecidos do Rio Anil, que foi uma das mais importantes e controlava metade da produção de algodão do estado em 1930. Então, nós temos um aspecto geográfico das fábricas e nós temos um papel econômico muito importante, esses dois itens, para a construção da história e até mesmo para a construção individual das pessoas, porque também tem um papel social de saber quem eram aquelas pessoas que trabalhavam nessas fábricas, o que faziam antes, o que aconteceu com essas pessoas após a falência de inúmeras fábricas. E nós vamos ter a mais famosa, talvez, que é a Companhia Fabril, que é um outro papel de uma fábrica que, além de delimitar o espaço, ela faz com que a região seja conhecida através dela. A Companhia Fabril origina o nome Canto da Fabril, que acredito que a maioria deve conhecer. E aí era um verdadeiro complexo, né? Que tinha a fábrica, agregava o estádio de futebol, denominado Santa Isabel, além do time motoclube. Só que nós vemos também que, à medida que vão se crescendo os mercados, mesmo com o boom de várias fábricas, elas não têm uma sobrevida longa. A Companhia Fabril, por exemplo, ela entra em declínio e falência já na década de 1960. Então, também temos que entender esse aspecto, sobretudo do século XX, que é marcado pela velocidade, pela modernidade, que faz com que os avanços cheguem a alguns setores, mas deixam para trás o que era tido como atual também. E nós temos outras fábricas relevantes, não é? A Companhia de Fiação e Tecidos de Cânhamo, a Companhia de Fiação e Tecelagem São Luís, que ambas ficavam na Rua de São Pantaleão, e a Fábrica Santa Amélia, que foi restaurada e hoje abriga o curso de hotelaria da Universidade Federal do Maranhão. E também temos que ver esses, esses espaços, porque não são todas essas fábricas que passaram pelo processo de revitalização. Nós temos que entender que, a partir do momento que um espaço desse é revitalizado e hospeda, por exemplo, o curso de hotelaria ou qualquer outro segmento, faz com que a memória permaneça e que a memória não se perca. Aqui nós vamos falar muito de memória. Então, se torna um espaço de memória para que aquele momento da história não seja apagado. E aí nós temos que entender o papel dos operários à época, não é? Não possuir direitos trabalhistas, mal remunerados e sofriam muito com as doenças, como a tuberculose, a gripe espanhola, a peste bubônica, que são doenças do momento, não é? E nós vemos que 70% desses trabalhadores eram trabalhadoras, eram do sexo feminino. Então, retomando um pouco a aula passada, nós vemos aquela ideia de espaço público e espaço privado. O homem no espaço público, a mulher no espaço privado. E a partir do momento que a mulher sai do espaço privado trabalhar, ela toma para si um trabalho que fosse uma extensão do seu ambiente privado. Então, essa delicadeza feminina, que está em aspas aqui no slide, é fundamental em determinados setores das fábricas. Porque pensem, costurar é uma extensão do ambiente privado. É um serviço tido como serviço feminino. Então, o homem não poderia exercer esse papel dentro de uma fábrica porque não tinha a delicadeza que é inerente à natureza feminina, que é uma grande bobagem, diga-se de passagem. E aí nós vemos a desvalorização social e financeira do trabalho feminino, porque como eu pontuei na aula passada, o salário
não era o salário de um homem para manter uma família toda. O salário feminino era o quê? Para ajudar a renda familiar. Então, por isso, era menor do que o salário do homem. E aí nós vamos ver que, voltando um pouco ao que eu falei sobre o colapso das fábricas, nós vamos ter alguns fatores que vão gerar esse colapso e que vai ocasionar na, no fechamento de várias fábricas aqui no Maranhão, que é como a concorrência, o mercado europeu estrangeiro está muito forte ainda, o alto custo da matéria-prima, então muitas vezes não vale a pena comprar a matéria-prima para fazer um produto, e saía muito mais barato comprar um produto estrangeiro e revender do que comprar a matéria-prima e fazer o produto aqui numa fábrica no estado, não é? Ainda tem a falta do capital de giro para os empresários e a falta de infraestrutura do estado para escoar essa produção. Nós tínhamos várias fábricas espalhadas em Caxias, Codó, São Luís, mas a infraestrutura do estado não ajudava, não colaborava para que esses produtos escoassem e gerasse o lucro que era o que interessava no final das contas. Então nós vamos ver também que o papel da mulher foi fundamental para que as fábricas tivessem um ritmo de produção. E mesmo com essa característica de ser indispensável, elas não eram valorizadas como deveriam ser. Bom, gente, eu finalizo por aqui. Na próxima aula vamos continuar falando um pouco mais sobre a história das mulheres aqui no estado e conto com vocês. Um abraço.